Salut! Eu sou a Nara, ou Soná, e como vocês perceberam hoje, estou sem make, estou ao natural. E não teve a introzinha clássica, que são coisas aleatórias que no começo. E eu estou falando francês, em francês não, português. Seguinte, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Então, para não flopar, já deixe o like, o comentário. No vídeo de hoje eu vou falar minha história com a França, minha história com o francês. Tipo, quando que eu decidi que eu ia gostar da França, quando que eu decidi que eu ia começar a estudar francês. E é isso. Vamos começar. A gente começa quando eu tinha por volta de 3 anos de idade. Ou acho que era 3 ou 6 anos, eu nunca sei. E seguinte, eu não sei o que aconteceu. Era aquela fase que toda menina e a criança tem, que é gostar de Barbie. Aqueles filmes da Barbie que, por sinal, são perfeitos. Seguinte, daí, minha mãe, de acordo com a minha mãe, ela disse que foi por causa daquele filme que, quando ela terminava com o namorado, ela ia pra Paris curtir o luto dela em Paris. Ok? E daí foi nesse filme que eu gostei de Paris. E eu sempre gostei de Paris em si. Não era nem da França, era de Paris em si. E daí, de acordo com minha mãe, era isso. De acordo comigo, eu não lembro. Afinal, nós, crianças, a gente só consegue lembrar as coisas a partir dos 8 anos. E antes, só quando as coisas forem muito marcantes. Daí, eu falei assim, mãe, quero morar em Paris. Mãe, quero morar em Paris. E ela ficou, ferrou. Essa menina quer morar em Paris e... Ela literalmente falou, tá bom, filha. Ela nunca me, minha mãe, ela sempre me apanhou em tudo. Tudo mesmo. E daí, ela só, não discutiu. Ela falou, tá bom, filha. Vamos ver, porque ela, obviamente, sabia que, como a gente cresce, a gente muda os nossos gostos e a gente muda as nossas vontades. Mudei, mas isso vai ficar pro final do vídeo. Então, assiste o vídeo inteiro. Daí, eu falei, mãe, quero morar em Paris. Daí, se passaram os anos, eu ainda queria morar em Paris. Daí, quando que foi mais marcante, tanto pra minha mãe e tanto pra mim. Era minha escola, minha escolinha. Na verdade, já era a escola que eu tô. Seguinte, eu falei assim, as professoras, a redação era o que a gente queria fazer no futuro, onde a gente queria morar, essas coisas. Eu falei, pronto, minha hora de mostrar que eu sou chique, que eu sou chique e vou morar na França, como sempre foi meu sonho. Daí, como era a época que eu não sabia mexer em computador, eu falei assim, mãe, imprime uma... Não, naquela época, eu vou falar como eu falei naquela época. Mãe, tira uma foto da internet. Era imprimir uma foto da Torre Eiffel. Daí ela falou, por que, filha? Ligou o pensamento, não é aquilo de novo não, né? E era exatamente aquilo. Eu falei, porque como eu já disse, eu quero morar na França quando eu crescer. Naquela época eu já tinha mudado que era pra França. Como eu quero morar na França pra crescer, os professores a professora de língua portuguesa mandou fazer essa redação, que era de coisas que a gente queria fazer no futuro. Daí, como eu queria morar na França, teve uma hora que eu cheguei pra minha mãe e falei, isso foi, bem anos depois, acho que uns 4 anos atrás, não antes, uns 5, 6 anos atrás, eu falei assim, 5 anos atrás, por aí, eu falei assim, mãe, você pode, por favor, começar a procurar escola de francês?
Porque, já que eu queria morar na França, eu tinha que aprender a língua do local. Afinal, eu nunca gostei de inglês. Tipo, agora que eu mudei. Porque eu tipo, nunca gostei de inglês. Só que eu percebi que eu nunca gostei de aprender inglês. É diferente. Daí, eu falei assim, mãe, já que eu não gosto de francês, não, francês não. Já que eu não gosto de inglês, eu quero aprender francês. E também porque eu já sabia porque francês não gosta de falar inglês. Francês é aquele povo chato que se não fala na língua deles, eles não entram em contato com você. Vamos perceber em Emily em Paris, na série da Netflix, que todo mundo vê que ela é literalmente jogada no lixo porque ela não fala francês. Eu comecei a fazer francês. Minha primeira escola de francês, ela fechou, não existe mais. E eu também não vou fazer propaganda, porque eu não sou paga. E minha primeira escola de francês foi particular, porque francês no Brasil tem muita pouca procura. A gente funciona em tudo quanto é escola. Tinha uma escola de línguas aqui do lado de casa. Não tinha, tipo, tinha aula de francês particular, só que não compensava. Questão de money, guys, money. We don't have a lot of money. A gente não tem muito dinheiro. E daí, o que acontece? Minha mãe achou um lugar. E eu gostei. Eu fiz aula teste, gostei. E falei, vamos ficar. Só que depois de alguns meses, fechou. E a gente ficou tipo, legal. E minha mãe, como ela... Daí eu falei pra minha mãe, mãe, não está dando eu fazer aula sozinha. Aula de francês sozinha. Não dá. Não é legal. Eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, não dá. Não gosto de fazer aula de francês sozinha. Ela falou, ai, lá vem. A minha escola tem 3 milhões de grupos. Minha mãe entrou. Ela já fazia parte desses grupos, né? Minha mãe foi lá nos grupos que ela tava e falou assim, gente, por acaso, ela começou a divulgar o francês, a língua francesa, essas coisas, as coisas básicas que todo mundo sabe. E ela tava procurando alguém pra fazer aula comigo. Achou. E a gente já tinha a escola definida, porque tinha mais alunos. Que é a escola que eu tô até hoje. Que daqui a pouco eu vou sair porque meu curso já tá acabando. Eu vou me formar em francês. Yay! Mas enfim. Daí, foi lá. Primeira vez que eu conheci a menina foi na aula de francês. E é basicamente isso. A gente se conheceu lá. A gente é amiga até hoje. E fizemos francês. Literalmente, o começo da razão de eu ir pro francês era por causa da minha amiga. Acho que a maioria das pessoas é assim. Mas enfim. Daí eu comecei a ir pro francês. Comecei a gostar. Deu certo. Daí foram se passando os anos, o tempo por aí. Os professores sempre mudando, porque na escola que eu estudo francês, ela tem um método que não é pra gente se acostumar com o método de ensino de professores e também porque se a gente se acostuma, a gente se apega e não começa a aprender jeitos novos e também pronúncias novas. É sempre muito importante a gente saber pronúncias novas, porque se a gente aprende uma, a gente não vai entender as outras. E basicamente assim. Daí foram passando os anos. Continuei no francês, tudo certinho, ok. Chegou o final. Nara, tu ainda quer morar na França como você queria? Como eu disse, todo mundo muda de opinião e muda de gostos e muda de coisas. Atualmente, a França não é o primeiro lugar que eu quero morar. Sinceramente. Daí também perguntam, Nara, você nunca pensou em desistir do francês? Obviamente sim, gente. A gente pensa em desistir de várias coisas. Só que, principalmente a minha mãe, ela me ajudou demais, porque... Nossa, eu já pensei em desistir do francês umas 5 vezes.
Porque é uma língua nova e são culturas diferentes e é muito legal aprender culturas diferentes. Daí... Só que eu tinha enjoado. Eu tenho esse problema. Eu enjoo muito rápido das coisas. E eu enjoei. Eu fiquei, mãe, não dá mais. Não quero. Daí, minha mãe falou, o caramba. Você começou, você vai terminar. Daí, tô aqui até hoje. E agora, gravando vídeo pra vocês. Daí, por que eu mudei? Porque eu simplesmente, como a gente cresce, a gente para de gostar de algumas coisas. E eu parei de gostar tanto assim da França, principalmente. Que nem, eu adoro a Revolução Francesa. Me fala do assunto? Me fala do assunto. Mas tudo bem. Eu adoro a Revolução Francesa. Eu adoro, tipo, a cultura francesa, a arquitetura francesa, a arte francesa. Mano, pra mim, é perfeito. Perfeito. Sem condições, perfeito. Burro. E daí... Eu adoro a cultura francesa, essas coisas. Mas depois que eu comecei a estudar a França em si, não só as belezas que todo país tem e que só isso é divulgado, eu comecei a ver. Gente, a França não é tão boa assim. Nenhum país é sempre tão bom. Voltei, agora com o cabelo solto também. E é esse vídeo de hoje, gente. Mas calma, quarta vai sair o clássico Esqueci do Batom. Enquanto isso, eu tô continuando. Daí, esqueci de contar uma coisa. Eu faço francês até hoje. E vou contar. É verdade, nua e crua. A gente sabe que aprender uma língua nova nunca é 100% fácil. Não é 100% fácil mesmo. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. E tipo, se você gosta, você não vai pensar em desistir. Se você gosta, você sente prazer em aprender aquilo e passar o conhecimento para os outros. E quando eu aprendi, e quando eu reconheci que o francês era sim difícil, mas não era um bicho de 7 cabeças e não era impossível, afinal, tudo que a gente quiser, a gente consegue fazer. Tudo mesmo. Eu falei, mano, eu vou continuar fazendo francês. Continuei, tô aqui até hoje. E agora ensinando francês no YouTube. Daí você pergunta pra Nara, criancinha, que só queria morar na França e nada, só queria conhecer mesmo. Você pergunta pra ela, você já pensou em criar vídeo pro YouTube? É óbvio que ela ia responder não, porque ela não sabia nada da França. Daí você pergunta também pra Nara, que queria desistir do francês. Você já pensou em fazer vídeo pro YouTube e essas coisas? Óbvio que não. Mas a gente muda, a gente cresce, a gente amadurece e muda a nossa mente. E a gente fica assim, que nem eu, que estou ensinando agora francês no YouTube. E tá dando muito certo, eu tô gostando. É legal ensinar francês, né? É legal ensinar francês, porque quando a gente ensina uma coisa, a gente aprende 2 vezes. Que é como muita gente diz. Daí, eu estou, tipo, tem coisas do primeiro livro, que eu tenho... Quantos livros? Tem 3 livros, antes tinha 4 quando eu entrei. Tem coisa que no primeiro livro que são coisas básicas que eu não lembrava direito. Mas como agora eu tô ensinando no YouTube, eu tenho que lembrar, porque eu tenho que passar pra vocês o básico. E também do jeito mais fácil, que não é pra pensar que, tipo, meu Deus, francês é um Monte Everest de dificuldade. Óbvio que não. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais bate-papo, mais conversinhas. E deixem seu like, deixem seu e-mail, deixem seu comentário, deixem seu comentário. E c'est ça. À la prochaine. Bisous.